Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o primeiro programa Doc.com inédito de 2012, levando para você informação com imparcialidade. Depois de um curto período de descanso, retomamos hoje os nossos programas inéditos e pretendemos levar a você muita informação de qualidade sobre o que de mais importante acontece em nossa cidade e região. 2012 é ano de eleições e mais do que nunca você precisa estar muito bem informado. Hoje, no programa Doc.com, vamos receber o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor João Carlos Gomes. Ele conversa com a gente sobre a expansão regional da UEPG e sobre os investimentos que estão sendo feitos. Além, é claro, das emendas parlamentares destinadas para a universidade. Já nos destaques da semana, vamos falar sobre o recorde de arrecadação da Receita Federal em Ponta Grossa, somando 2,5 bilhões de reais no ano passado. Para isso, vamos conversar com o Dr. Gustavo Luiz Horn, delegado da Receita na cidade. Ainda nos destaques da semana, vamos falar sobre a ação civil pública que pretende diminuir os cargos comissionados na Câmara Municipal. E sobre o compromisso do governador Beto Richa de implantar a região metropolitana dos Campos Gerais. Em 2 minutos a gente volta. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. O programa Doc.com está de volta. Nesse bloco tratamos dos destaques dessa semana. O que elencamos para você foi a ação civil pública protocolada pela promotora do Patrimônio Público e também pela procuradora do Ministério Público do Trabalho a respeito dos cargos em comissão da Câmara Municipal. O que é cobrado nessa ação é que a Câmara tenha a equivalência de cargos efetivos e de cargos comissionados. Hoje, essa proporção é de 70% de comissionados para 30% de efetivos, num total de 75 cargos providos de cargos de confiança dos vereadores e outros 33 que são providos através de concurso público. Promotoria e a Procuradoria do Trabalho entendem que essa proporção não condiz com o que a legislação prega, que é da proporcionalidade entre os cargos, e essa ação foi protocolada no Judiciário, foi despachada nessa semana também ao juiz da primeira Vara Civil aqui de Ponta Grossa, para ele avaliar qual o procedimento seguir. Nessa ação é pedido uma liminar, uma tutela antecipada, para que se estabeleça um prazo de 30 dias para a Câmara Municipal se adequar ao que o Ministério Público pede, ou seja, cortando comissionados e abrindo concurso público para contratação de cargos efetivos. Além disso, uma outra ação civil pública do mesmo teor, ela diz respeito exclusivamente a 3 cargos, a 3 funções da Câmara Municipal. São as funções de chefe de departamento de transporte, chefe do departamento de recursos humanos e chefe de departamento de compras e suprimentos. Esses 3 cargos específicos são alvo de uma única ação civil, em que o Ministério Público pede a substituição e a substituição por cargos efetivos. Ou seja, na ação em que pede a equivalência dos cargos, o Ministério Público pede a adequação, mas deixa a cargo da Câmara Municipal fazer as adequações. Já nessa outra ação, não. Nessa outra ação, são 3 cargos específicos em que a promotoria entende que são cargos técnicos e que não devem ser ocupados por cargos em comissão. Agora está na mão do Judiciário, uma ação vai ser analisada pelo juiz da primeira Vara Civil, Luiz Henrique Miranda, e a outra ação pelo juiz da segunda Vara Civil, Gilberto Periotto. Bom, Ismael, fechando o cerco em cima dos cargos em comissão da Câmara Municipal. Eduardo, no final do ano passado, nós entrevistamos aqui o presidente da Câmara, e ele se mostrou assim, bem aberto às conversações tanto com o Ministério Público do Trabalho, quanto com o Ministério do Patrimônio Público,
E parece que há boas condições de que nesse ano sejam abertos concursos, né, para que esse desnível, que realmente, né, a justiça vai julgar, vai dizer se é correto ou se não é, mas pelo menos aos olhos do senso comum da população, parece realmente um desnível bem grande, aí, né, de 77% para 30%. Acredito que a equiparação entre 50% de comissionados e 50% de cargos providos por concurso seria, pelo menos a princípio, o ideal, né? Ou quem sabe até mais concursados ainda. Tem a questão dos assessores políticos dos vereadores, né? O que é muito difícil é que eles consigam abrir mão disso, porque são pessoas que têm que ser realmente da confiança daquele vereador, daquela pessoa que está naquele momento ali. Ele não pode correr o risco, ou eles acham que não podem correr o risco de serem eleitos e pessoas, às vezes, sem afinidade com a sua ideologia política, ou sem conhecimento exatamente do seu modelo de atuação política, possa estar a seu serviço e acaba prejudicando o próprio mandato dele. Mas, enfim, eu acho que em outros aspectos é possível, e pelo menos o presidente da Câmara se mostrou bem aberto a essa discussão. Pois é, foi tentado um acordo extrajudicial, até porque as ações na justiça elas demoram. Caso as liminares que foram solicitadas pelo MP e pelo Ministério do Trabalho não sejam acatadas de uma ação imediata, um prazo de 80 dias, essas ações civis públicas elas se arrastam por algum tempo. E uma solução extrajudicial seria mais correta. Mas a contraproposta dos vereadores não agradou a promotoria, nem a Procuradoria do Trabalho. Eles ofertaram ali alguma coisa em torno de 63% de comissionados contra ali 37% de efetivos, porém sem cortar nenhum comissionado, o que desagradou totalmente. A promotora não deu uma declaração nesse sentido, mas dava para ver no semblante dela, no semblante da procuradora, que elas realmente não gostaram da contraproposta. Tanto é que ingressaram com a ação civil pública, porque elas acharam que não iria render resultado o diálogo. Bem, vamos esperar aí as decisões do juiz que vão dizer, e logicamente que cabe recurso, né, tanto para o Ministério Público quanto para a Câmara, independente de qual seja a decisão do juiz, mas, enfim, vai ser um primeiro passo para se cumprir essa questão dos comissionados. Outro destaque dessa semana, Ismael, representantes da Associação Comercial Industrial Empresarial de Ponta Grossa, da CIPG, o presidente, Márcio Paulic, também uma de suas diretoras, Sandra Queiroz, entregaram ao governador Beto Richa um estudo de viabilidade da implantação da região administrativa metropolitana dos Campos Gerais, que tem de abranger de 18 a 22 municípios da região, e, segundo aí as pessoas, os técnicos que trabalharam nesse estudo, vão representar um avanço para a região que vai unir os municípios dos Campos Gerais e vão ficar mais fortes nos seus pedidos junto ao governo do estado, e principalmente junto ao governo federal, vindo recursos aqui para nossa região. O governador se comprometeu a implantar, o governador já tem uma política de implantar novas regiões metropolitanas, né? Ponta Grossa tem hoje, aliás, o Paraná tem hoje região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de Londrina e também de Maringá. Segundo o governador, Ponta Grossa é a próxima cidade a encabeçar essa região metropolitana aqui nos Campos Gerais. Uma boa notícia nesse início de ano aí para a região, Ismael. Sem dúvida, Eduardo. O que tem emperrado essa discussão durante algum tempo é justamente alguma resistência por conta justamente dos municípios menores. E, infelizmente, no meu ponto de vista, pelo menos, eles não, os prefeitos dos municípios menores, eles não foram informados o suficiente sobre os benefícios que essa região metropolitana pode trazer para os municípios pequenos. Há um receio de que Ponta Grossa venha se beneficiar ainda mais por ser uma cidade grande, enfim. Mas, olha, o Parque Industrial de Ponta Grossa, por exemplo, está praticamente saturado, né? E é necessário pensar em crescimento conjunto regional. Então, é necessário também que tenham mais informações e que o governador realmente consiga convencer a todos e implantar essa... Exatamente, Ismael. E a título de informação, os próprios prefeitos dessas cidades, desses municípios menores, que de repente sintam que possam ser prejudicados, só Ponta Grossa ser beneficiado, uma audiência pública vai acontecer na Assembleia Legislativa, em março, ainda com uma data a ser definida,
compromisso assumido pelo deputado Plauto Miral Guimarães, primeiro secretário da Casa, de que fazer essa Assembleia, levar todos esses prefeitos, lideranças, abrir a discussão em cima desse tema e depois disso o governador deve fazer um projeto do Executivo e enviar à Assembleia. Ou seja, esse projeto vai chegar com mais força à Casa, porque vai vir uma mensagem do governador, o governador tem a maioria na Assembleia e tende a ser aprovado e logicamente que não só a aprovação, porque no governo passado ela chegou a ser implantada através de decreto, mas não se deu uma estrutura necessária para que fosse rendesse resultados. O que se espera é uma implantação com estrutura e que realmente possa render bons frutos à nossa região, região dos Campos Gerais. Esses foram os destaques da semana desse bloco. No próximo, voltamos com uma conversa com o delegado da Receita Federal de Ponta Grossa, Luiz Gustavo Horn. Ele fala sobre a arrecadação recorde da Receita no ano passado. É um instante só, não saia daí. DOC.com, informação com responsabilidade. Estamos apresentando DOC.com. Voltamos a apresentar DOC.com. Voltamos com o programa DOC.com e nesse bloco, nos destaques da semana, vamos falar com o delegado da Receita Federal, Gustavo Luiz Horn, a respeito da arrecadação recorde constatada nesse ano pela Receita. Boa noite, delegado. Boa noite. Realmente para nós é um motivo de muita satisfação conversar sobre bons resultados alcançados na arrecadação. A gente sabe que ninguém gosta de pagar imposto, mas nós da Receita Federal, que temos a missão de levar recursos para o governo federal, que faz diversos repasses para municípios, para os estados, manter os serviços públicos é uma satisfação muito grande que a gente tenha conseguido cumprir com bastante precisão, com bastante eficiência a missão de levar esses recursos para esses serviços públicos. Delegado, gostaria que o senhor falasse a respeito do número, né? Que número se chegou, né? E o comparativo com outros anos, né? Já que essa é uma arrecadação recorde aqui na cidade. Como que é a comparação, como que dá para se chegar a ter uma visão melhor desse número? O mês de dezembro de 2011, ele foi o mês recorde da Receita aqui em Ponta Grossa de todos os tempos. Nós tivemos 249 milhões arrecadados só no mês de dezembro de 2011. Isso aí é motivado porque o mês de dezembro tem uma sazonalidade do pagamento da contribuição previdenciária também sobre o 13º salário. A nossa região está em franco desenvolvimento, a economia em um momento muito favorável, a empregabilidade está muito fácil na nossa região, nós temos vagas sobrando, então nós tivemos uma arrecadação previdenciária muito grande que influenciou esse resultado do mês de dezembro. E o mês de dezembro acabou coroando todo o ano de 2011, que foi muito bom, que nós tivemos aí alguns meses fantásticos, nós tivemos aumento na arrecadação dos tributos sobre o consumo, tivemos aumento na arrecadação sobre os tributos sobre a renda, sobre os lucros que as pessoas e as empresas tiveram. Então nós podemos considerar que 2011 foi o melhor ano de todos os tempos da arrecadação e da Receita como um todo, porque com um grande trabalho feito também pelos servidores da Receita, pelos sistemas que a Receita acabou criando, isso aí acabou nos dando uma eficiência muito grande para tentar cobrar os valores que, mesmo aqueles que estão sendo bem-sucedidos nos negócios, acabam não querendo recolher, não querendo levar aos cofres públicos. Então nós podemos considerar que o ano de 2011 realmente foi o melhor de todos os tempos para a Receita Federal em Ponta Grossa. Pois é, apenas no mês de dezembro, quase 250 milhões ali, um valor significativo realmente, e que, logicamente, como o senhor falou, ninguém gosta de pagar o imposto, né? Acha, eu não sei onde que vai e tal. Mas se não houver esse recolhimento, não tem como o governo investir em educação, saúde, ou seja, a pessoa que não contribui, que de repente sonega, né, não pode até reclamar depois de não ter um serviço prestado na saúde, na educação, enfim, em todas as áreas que o Estado precisa de recursos para investir, porque não tem da onde sair a receita do Estado, a não ser dos impostos. Exatamente, né? Nós vemos às vezes alguns comentários de pessoas que dizem assim,
eu não uso o serviço público da saúde, eu não uso o serviço público de educação, mas se a pessoa olhar bem a fundo, ela está pisando numa rua que foi pavimentada com dinheiro público. As calçadas que foram feitas, em muitos casos, foram feitas com dinheiro público, não só com o dinheiro do proprietário daquele bem. A segurança que é fornecida pelo Estado, tudo isso aí custa dinheiro. E a pessoa que não quer pagar impostos, ela não pode dizer que ela está fazendo justiça fiscal, porque o dinheiro vai ser utilizado para uma finalidade que não é aquela que ela gostaria. Ela tem sim que participar da cobrança dos seus representantes políticos, dos gestores públicos. O próprio delegado da Receita Federal é um gestor público que tem um orçamento aqui no município de Ponta Grossa de cerca de 2 milhões de reais por ano para fazer o funcionamento da Receita Federal. Eu devo ser cobrado por isso aí para ver se eu estou gastando de forma eficiente esse dinheiro, porque esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é da população como um todo. E assim deve ser com cada gestor público. Os vereadores têm a missão precípua de verificar se o poder executivo municipal está gastando adequadamente o dinheiro, o orçamento público, mas todo cidadão também tem esse direito de verificar se está sendo bem empregado aquele recurso. Porque aquilo que é do Estado, as pessoas às vezes acabam confundindo. Acham que é do Estado, não é de ninguém. Por isso que elas acabam depredando uma placa, quebrando coisas numa escola, maltratando aquele bem que custou dinheiro para se formar aquele patrimônio, achando que ele não é de ninguém. Na verdade, ele é de todos. Então, nós construímos isso aí, temos que ter a postura cidadã de cobrar que seja bem empregado aquele recurso e também de levar a nossa contribuição, na medida que a lei nos determina, para que esses recursos, esse patrimônio seja constituído e mantido. Doutor Gustavo, o senhor falava sobre a questão do aprimoramento dos meios de fiscalização e tal, para que essa receita aumente. Com certeza isso deve ter colaborado no aumento da arrecadação, e eu queria que o senhor explicasse um pouco mais como tem sido feito esse trabalho. Por exemplo, a gente sabe também que, do ponto de vista do município, tem sido implantada está em processo de implantação, né, a nota fiscal eletrônica, que diminui sensivelmente as questões de sonegação. Né? E entre essas e outros, quais são os outros mecanismos aí que a Receita tem usado para diminuir a sonegação? Você falou, digamos, o principal mecanismo que o fisco brasileiro como um todo, tanto na esfera federal, estadual, municipal, estão apostando para que a gente consiga diminuir a sonegação e aumentar a arrecadação. Se a gente aumentar a arrecadação pela atividade de cobrança, de cobrar efetivamente daquelas pessoas que devem, a gente possibilita uma possível redução na carga tributária, porque você traz os recursos de uma forma que você evitou a evasão, evitou a saída desse recurso daquilo que poderia ser sonegado. A nota fiscal eletrônica é uma ideia fantástica. Nós estamos numa fase de adaptação ainda, nem todas as empresas estão utilizando, tá? Mas é uma ideia que acabou sendo encampada por todos os fiscos. Na esfera municipal, nós estamos com um dos municípios mais avançados, é o nosso município aqui de Ponta Grossa. Por outro lado, nós temos também os mecanismos da malha fina, as informações que nós possuímos das pessoas, que nos são repassadas por administradores de cartão de crédito, pelas fontes pagadoras. Então, nós temos uma gama muito grande de informações que, pouco a pouco, a gente está aprendendo a administrar cada vez melhor. Na parte das empresas, nós deveríamos ter novidades agora para esse ano de 2012, a parte uma espécie de uma malha fina para a pessoa jurídica. Então, ano após ano, nós temos trabalhado, temos aprendido a trabalhar cada vez melhor com as informações que nós dispomos e também com o intercâmbio de informações com o fisco estadual, com o fisco municipal, que acaba nos auxiliando a ter um resultado mais efetivo. Outro ponto também, doutor, que eu gostaria que o senhor, se pudesse, se dá para fazer essa avaliação, Ponta Grossa vive um momento de atração de empresas, né, principalmente indústrias, né, e isso fortalece bastante o IPI, né. Isso já está tendo um reflexo aí na arrecadação ou ainda é muito pequeno?
Nós tivemos em 2010 um ano um pouco mais fraco na arrecadação do IPI, porque nós tivemos o enfrentamento da crise, ele foi feito reduzindo-se a carga tributária do IPI. Então, vamos colocar só o setor da madeira. Era cobrado um IPI de 10%, mais ou menos, no ano de 2009. Para conseguir levantar o setor novamente, o governo baixou para 0. E agora, em 2011, nós subimos para 5%, aumentou esse imposto para 5%. Nós chegamos com esses 5% mais ou menos na mesma arrecadação que nós tínhamos em 2009 a 10%. Ou seja, foi uma política pública bem sucedida de tentar levantar o setor, de tentar melhorar para esse setor, e agora com uma alíquota menor, nós chegamos ao mesmo nível de arrecadação. Então, a nossa região, que é uma região eminentemente industrial, tende a ser favorecida com todas essas indústrias que devem se instalar na nossa cidade, que já estão se instalando, inclusive. Doutor, gostaria que o senhor comentasse também, que é um trabalho da Receita Federal e que, logicamente, contribui também para o desvio aí de tributos, que é a questão da pirataria, do contrabando. Como está esse tipo de serviço aqui em Ponta Grossa? Nós temos uma equipe específica para a atividade de fiscalização aduaneira e em trabalhos maiores nós contamos com toda a equipe dos estados do Paraná e Santa Catarina. No final do ano nós tivemos operações grandes aí e que acabaram coroando de êxito esse combate ao contrabando e ao descaminho, e nisso está incluída também a pirataria. O que a gente recomenda para todas as pessoas é que façam a sua parte em comprando produtos com nota fiscal, que tenham garantia de procedência, para fazer valer os seus direitos de consumidor e também fazer valer os seus direitos de cidadão, que é aquele tributo que é cobrado, quer você peça a nota ou não, o empresário vai estar cobrando aquele tributo de você. Mas, ao pedirmos a nota fiscal, nós damos instrumentos para a Receita Federal, para a Receita Estadual, cobrar aquele tributo, que ele seja levado aos cofres públicos como deveria ser. Doutor, teve até recentemente um episódio envolvendo, naturalmente, o lugar onde mais se foca essa atividade de contrabando, né? Que é o Centro de Comércio Popular Paraguaizinho, aqui em Ponta Grossa. Houve uma operação da Receita, juntamente com a Polícia Federal, juntamente com a Polícia Civil e tal, e foram apreendidos alguns objetos. Nos dias seguintes, a gente viu uma nova matéria dizendo que 80% desses bens eles foram devolvidos aos proprietários. Isso quer dizer que mesmo a atividade feita lá no Paraguaizinho, famoso Paraguaizinho, né, ela já tem diminuído a questão do contrabando. Os proprietários estão se conscientizando em abandonar essa prática e pagar os impostos certinho. Infelizmente, essa notícia que foi veiculada, ela não é verdadeira. A Receita, em 2, 3 dias, ela conseguiu processar 85% daquela mercadoria, mas ela não devolveu 85%. Das 135 lojas, somente uma teve 100% da mercadoria devolvida. Outras 2 tiveram um pouco mais de 90%. O restante teve um quantitativo de apreensão de cerca de 90% em volume, ou seja, só foi devolvido 10%, e 5% em valor, ou seja, foi apreendido 95% em valor e 90% em volume. Então, nós vemos que existem empresários que estão querendo se regularizar, só que essa regularização, ela tem que ser efetiva. A Receita vai estar ali para verificar, para fiscalizar, para fazer valer o direito do Estado brasileiro de tributar, algumas vezes de forma pesada, aquilo que é feito em outros países, com uma redução de impostos expressiva, excessiva, com mão de obra escrava, com não respeito aos direitos autorais que nós temos que ter aqui no nosso país. Então, a Receita Federal continua agindo, vai continuar agindo esse ano também nos centros de comércio populares, e nós também trabalhamos não só quando a mercadoria está à venda, mas também no seu transporte. As estradas da região são um ponto onde a Receita nunca deixa de estar agindo. Até porque Ponta Grossa é uma rota também de quem veio de Foz do Iguaçu, né? Também Exato. Passa por aqui. Nós temos um trânsito muito efetivo de mercadorias que vão para o estado de São Paulo
e também para Curitiba, Ponta Grossa acabou sendo preferencial por conta da pista dupla até lá, e é uma estrada relativamente segura. Mas por todos esses serviços de fiscalização é que conseguiu essa arrecadação recorde em dezembro, que é o motivo de estar comemorando agora. Exato, são várias frentes que a gente acaba adotando. É uma malha fina eficiente, uma cobrança eletrônica muito eficiente, são as auditorias efetuadas pelos servidores da Receita que acabam, em alguns casos, levantando grandes valores. Nós tivemos, nesse ano de 2011, fiscalizações que chegaram a centenas de milhões feitas aqui por servidores aqui de Ponta Grossa. Então, esse trabalho todo que é realizado, ele acaba chegando a uma fiscalização que não é só fiscalização oriunda digamos, do procedimento do fiscal naquele momento, mas sim uma fiscalização onipresente, adotada ou resultado do receio daquele contribuinte de deixar de fazer o pagamento ou deixar de apresentar a informação para a Receita Federal e ser apanhado numa auditoria feita pela própria Receita, o que pode levar a multas de 75% até 225% do valor. Então, é bom negócio pagar o tributo, ser cidadão pleno, aquele que cobra do seu gestor público o bom emprego desses recursos e aquele que leva a sua parcela de contribuição aos cofres públicos. Ok, doutor, eu gostaria de agradecer então a sua presença aqui no programa Doc.com e deixar já as portas abertas para voltar aí no futuro comentar as ações da Receita Federal aqui na cidade. Eu agradeço o espaço, espero estar sempre em contato com os telespectadores, tanto aqueles que assistem no momento da realização do programa, como aqueles, assim como eu, que acabam acessando em alguns momentos pela própria internet. E gostaria de já antecipadamente pedir um espaço, que dentro em breve nós teremos o prazo para entrega da declaração de imposto de renda, quando nós tivermos esquadrejado todas as notas, todas as alterações do programa, que nós possamos apresentar aqui nesse espaço tão precioso para a Receita Federal. Certamente as portas vão estar abertas. E depois dessa conversa com o delegado da Receita Federal, vamos para o nosso intervalo. Na sequência, voltamos com uma entrevista com o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor João Carlos Gomes. É 2 minutos, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com. Recebemos na entrevista de hoje o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor João Carlos Gomes. Boa noite, professor. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar mais uma vez falando com você, com o Ismael, com todos aqui. Ok, professor João Carlos Gomes, que ontem esteve acompanhando o governador Beto Richa numa importante solenidade no município vizinho de Telêmaco Borba, quando o governador autorizou a implantação de um novo curso para a cidade de Telêmaco Borba, que atende ali a microrregião, os municípios vizinhos, curso de administração de empresas com ênfase em comércio exterior, que representa, professor, para a universidade e para a região também, esse novo curso em Telêmaco Borba. Bom, veja bem, Eduardo, primeiramente é o papel da universidade que está inserida nessa região, chamamos dos Campos Gerais, mas que tem as micro-regiões, e Telêmaco Borba é uma micro-região muito importante na nossa região. A universidade cumprindo o seu papel de formação e qualificação dos jovens da nossa região. E sem dúvida alguma o campus avançado de Telêmaco Borba, que foi criado em 1985, na época o reitor era o professor Evaldo Pudolan e o governador José Richa, pai do Beto Richa. Nesses 25 anos, Eduardo, nós ofertamos lá em Telêmaco Borba quase 10 cursos diferentes e formamos, inclusive com a formatura que teremos agora de Educação Física no início de fevereiro, 965 jovens em quase 10 cursos que nós ofertamos. Então, esse é um papel da universidade, formando profissionais, qualificando e, acima de tudo, dando condições para que os jovens não necessitem sair da sua região, da sua cidade, muito distante para
cursar um curso superior. Reitor, quem fala as pessoas ainda não compreendem muito bem, às vezes, como acontece de chegar um curso numa cidade, daqui a pouco aquele curso sai, vem um outro curso, como o senhor falou, foram 10 cursos lá em áreas diferentes, né? Isso. Por que isso acontece? Veja bem, vamos imaginar, Ismael, que quando foi criado o campus em 1985, o modelo fosse outro, como é praticamente em todos os campi de universidades, não só no Paraná, como no Brasil. Universidades públicas e universidades privadas. Então vamos imaginar que em 85 tivéssemos criado lá um curso de ciências contábeis, ou ciência econômica, ou administração, ou pedagogia, ou história. E mantivéssemos durante 20, 25 anos o mesmo curso, ou 2 cursos. Então nós teríamos hoje 900 profissionais ou 500 profissionais praticamente na mesma área. Uma superpopulação na área profissional. Este modelo que foi implantado em 1985, que é um modelo único no Paraná, até hoje frisei isso ao governador, o governador não sabia como funcionava, não tinha um conhecimento total, fez com que a Universidade Estadual de Ponta Grossa, nesses 25 anos, 26 anos, nós oferecêssemos inicialmente a própria administração de empresa, letras, pedagogia, história, matemática, ciências contábeis, ciências econômicas, mais recentemente educação física e agora administração, comércio exterior. Então veja bem o que isso representou para aquela cidade, para aqueles municípios que estão próximos, mais próximos de Telêmaco Borba, quase 1000 profissionais em áreas diferentes. Eu hoje até ontem comentei na minha fala, que possivelmente em função desta característica, a região de Telêmaco Borba, no interior do estado, talvez seja uma das regiões que mais versatilidade tem em profissionais formados em áreas diferentes, de uma universidade pública. Então, é um sistema, Ismael, muito interessante, fazendo com que nós ofertamos. Mas como que escolheu, por exemplo, a administração com ênfase em comércio exterior? Feito uma pesquisa dentro da cidade, da região, qual seria o curso que naquele momento atendesse mais a expectativa. Então, é um sistema muito interessante, que a IPG tem, inclusive, em outros campos avançados, que, por certo, fez com que a universidade pudesse dar uma contribuição muito grande nas cidades da região dos Campos Gerais. E, reitor, quais, além de Telêmaco Borba, como o senhor citou, a Universidade Estadual de Ponta Grossa tem outras, em outras cidades? Sim. Onde mais está instalado o IPG? Hoje, em funcionamento, porque nós já tivemos, por exemplo, em Palmeira, mas infelizmente nem todos os governadores seguiram essa proposta. Então, Palmeira, que nós implantamos na década de 90, inclusive quando eu era reitor, ele já ofertou alguns cursos ou está desativado. Hoje nós estamos com um campus com esse formato, mais 2 campi ativados. Nós temos em São Mateus do Sul, com o curso de Ciências Contábeis, e temos as 2 últimas turmas em Jaguaraí com o curso de Administração de Empresa. O nosso campus em Caça é diferente, lá é um curso permanente, que é o curso de Zootecnia. Então, na realidade, foi Palmeira, São Mateus do Sul, Jaguaraíva, Telêmaco Borba. E tivemos também no passado, algumas décadas atrás, há mais ou menos 15, 20 anos, tivemos um curso de Direito em União da Vitória. Então é um sistema muito interessante, que é uma parceria com o município. O município é responsável pela infraestrutura do campus, equipamentos, laboratórios, né, com deslocamento dos professores, e a universidade oferece, através do governo do estado, através da universidade, oferece os professores e toda a estrutura didático-pedagógica. E o senhor que esteve junto com o governador Beto Richa em Telêmaco, né, o senhor na fala anterior comentava que alguns governadores não deram sequência, né, como foi o caso de Palmeira. Mas pelo que o senhor sentiu das declarações do Beto Richa, né, o governador que agora inicia seu 2º ano com um orçamento que foi desenvolvido pela equipe de governo dele, o senhor acredita que pode expandir esse investimento no ensino superior nos campos da região? Não tenha dúvida. Inclusive, dando um exemplo, Telêmaco Borba, ele tinha sido praticamente encerrado ali em 2003, 2004, ficou alguns anos sem nenhuma atividade. Voltamos em 2006 com 3 turmas de Educação Física, que está encerrando o último ano agora, e faz 3 anos que não tem vestibular. Em função da própria presença do governador, tomando conhecimento que como funciona o processo, hoje mesmo em Telêmaco Borba, nós levamos ao governador, o prefeito Eros, né, e
E as pessoas lá, a comunidade, mostrou o interesse que nós já estamos discutindo na universidade, por exemplo, um curso de turismo em Telêmaco Borba, que seria ofertado 3 turmas, 4 turmas, também a partir de 2013, 2014. Então é possível, sim, que a própria cidade de São Mateus, né, Palmeira e outras cidades que a gente possa atender, e esse tipo de curso, o formato desse curso, Eduardo, Ismael, são cursos da área humanística ou da área de sociais e aplicadas, que não envolve laboratórios, um número grande de laboratórios. Então isso faz com que são cursos normalmente noturnos, que atendem aquela demanda da região. Então eu acredito que o governador Beto Richa, conhecendo a partir de agora como funciona esse sistema, eu não tenho dúvida que nós poderemos, no futuro próximo, ofertar cursos em outras cidades da nossa região, com o mesmo perfil, por 2, 3, até no máximo 4 turmas, depois substitui o curso. Esse curso específico em Telêmaco Borba vão ser ofertados 3 vestibulares. 3 vestibulares. Agora, já inclusive as inscrições iniciam de 23 de janeiro a 5 de fevereiro. O vestibular dia 26 iniciamos em 12 de março. Depois teremos mais vestibular para 2013 e mais vestibular para 2014. São 4 anos, 40 vagas por ano em cada vestibular. Ou seja, 120 profissionais naquela aí nos região. Próximos anos naquela região. Dá para atender bem a demanda. Atende a demanda e depois vem com novas Aquela região opções. ali mexe bastante com o comércio exterior e exportação, questão da Exatamente. Clabin. Ontem mesmo você comentou, ontem tivemos acompanhando o governador e os deputados, os secretários, o prefeito, os prefeitos, né, numa visita à Clabin, um pouco antes do ato oficial de assinatura, e observamos ali o interesse que tem a Clabin e outras empresas nesse tipo de profissional qualificado. Inclusive, professor, aproveitando o gancho, falando da Clabin, existe uma tendência, uma predisposição da empresa, da indústria, né, a maior do ramo, aqui no país, em expandir as suas atividades aqui no país. E o Paraná, o governador Beto Richa também declarou que através do programa Paraná Competitivo, inclusive trouxe a Pacara aqui para Ponta Grossa, está tentando dar os incentivos para a Clabin também fazer esse investimento, que também vai ser na casa aí dos 6 bilhões aqui para o Paraná. Né? Uma outra informação boa e que vai demandar de profissionais. Ontem, essa visita que o governador Beto Richa fez na hora do almoço à Clabin, nós estivemos acompanhando o governador, um dos motivos principais dessa visita é exatamente esse trabalho que o governo está fazendo, e me parece uma notícia muito boa na conversa ali, que já está definido este investimento, só falta definir da região ali de Telêmaco em qual localidade vai instalar esse novo investimento da Clabin. De fato, para a nossa região é muito importante, isso mostra o potencial que a região dos Campos Gerais está tendo. Dos municípios. E eu lembro até numa conversa pelo Jornal da Manhã com o prefeito de Tibagi, Simval Silva, falava de um consórcio de municípios ali da região para adquirir ali um pouco do ICMS gerado pelo esse novo empreendimento, ou seja, não vai impulsionar apenas o município em que a empresa for fazer esse novo investimento, vai ajudar todo ao redor, né? O Simval estava lá ontem, inclusive, participando desse momento importante aí. Pois é, mais um motivo aí porque essas empresas vêm, demandam de mão de obra qualificada, e nada melhor do que o EPG estando formando pessoas para atuar nessa área, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui, reitor, vamos para o nosso primeiro intervalo, mas o senhor responde na volta. Também a UEPG pleiteia aí para os próximos anos, né, a curto prazo, 2 novos cursos para completar a sua área de saúde. Exatamente. Que é nutrição e fisioterapia. Pois é, depois do intervalo, então, você vai contar para a gente como está essa conversa com o governo do Estado. Não saia daí, é 1 minuto, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Voltamos com a nossa entrevista com o professor João Carlos Gomes, reitor da UEPG. Bom, professor, no bloco anterior, então, perguntava sobre esse novo pleito da universidade, esses 2 cursos que certamente vão aí formar mais profissionais na área da saúde, nutrição e fisioterapia.
Como que está essas conversas com o governo do estado? Muito bem colocado. Na realidade, o EPG ela tem uma meta até 2014, 2015, atingirmos 25 cursos de mestrado e doutorado, já estamos com 21, há 5 anos atrás tínhamos 7, hoje estamos com 21, e devemos implantar mais 2 ou 3 cursos de graduação. E dentro desses cursos, os 2 que estão já com todo o processo caminhado, já está inclusive protocolado junto ao governo do estado, é o curso de nutrição e o curso de fisioterapia, que praticamente completaria, o nosso sistema de saúde com a medicina, com enfermagem, odontologia, farmácia e o próprio serviço social, que tem um trabalho grande com a população. Então, esses 2 cursos foram protocolados. Nós conversamos com o governador em setembro do ano passado, e como era o primeiro ano de governo, o governador pediu que nós voltássemos a conversar sobre a questão dos investimentos em 2012, porque esse é um curso com uma característica diferente de um curso que nós estamos implantando, por exemplo, em Telêmaco Borba. Certamente, é demanda de maior estrutura. Exige a contratação de professores para o recurso específico. Por mais que seja um curso que nós já tenhamos uma infraestrutura montada, necessita blocos novos, necessita laboratórios novos, equipamentos. Mas eu acredito, Eduardo, que em 2013 poderemos ter pelo menos um desses cursos implantado com o vestibular em dezembro de 2012, e em 2014 teríamos o segundo curso. E ainda temos também design, moda e design, que é um terceiro curso que vamos agora protocolar, que seria mais um curso que atenderia também uma necessidade de qualificação profissional na nossa cidade. Ou seja, mais opções aí para o pessoal, não só de Ponta Grossa, vem gente estudar de toda que é parte do país aqui, porque... Por que vem? Porque é uma referência realmente de ensino ao EPG. A gente já viu, inclusive nesta semana, né, reitor, saiu o resultado do vestibular da UEPG. A gente pode presenciar várias pessoas comemorando a entrada no ensino superior. Muita gente até passava na rua, né, Ismael, perguntava, poxa, o que é essa comemoração? O pessoal está um pouco informado, mas é aquilo que é o sonho, né, da pessoa, desde que a pessoa entra lá no maternal, lá no... O sonho é a universidade. O sonho é chegar numa universidade de qualidade, como é o caso da UEPG. Ponta Grossa, Eduardo, me permita, é uma cidade hoje, podemos dizer, privilegiada. Nós temos 2 universidades públicas, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG, a Universidade Tecnológica, também de grande qualidade. Temos centro de ensino, temos faculdades isoladas. Inclusive, foi um dos motivos, né, dito no discurso, do presidente da PAC, o presidente, o americano, colocou que ele tinha 4 opções próximas a tomar decisão no Brasil. E um dos motivos da sua decisão foi o grau de qualidade das universidades que ele nos visitou alguns meses atrás. Eles nos visitaram. Não só o EPG, como também a Universidade Tecnológica. Então, esta característica de Ponta Grossa, ainda somada à sua posição geográfica, a política do governo municipal, a política do governo estadual, faz com que nós possamos ter uma meta a atingir nos próximos anos de um grande número de empresas, né, multinacionais e até nacionais de grande, médio e grande porte implementando em Ponta Grossa. Então, essa é o perfil da cidade hoje, uma cidade universitária. Verdade. E Ponta Grossa, isso não sou eu que estou falando, mas os profissionais da área, tem tudo para se tornar uma Campinas, né? Aí Campinas é para São Paulo, para a cidade de São Paulo, Ponta Grossa se tornar no Paraná, referência a Curitiba pela proximidade e tudo mais, e por todas essas características. E a UEPG é uma delas, que vai ajudar nesse sentido. Reitor, a universidade, o senhor já falou que ela já é uma referência, inclusive esses empresários vêm e ficam muito bem impressionados com o que já existe hoje na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mas o campus de Umburanas, ele vem ainda se adequando um pouco mais, né? Ele tem recebido algumas obras, enfim, e existem algumas obras ainda a serem concretizadas, né? Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessas obras que devem vir à tona aí já, quem sabe nesse ano ou no próximo. Nesse ano nós já temos uma obra, que, inclusive, ontem, eu acompanhei no próprio jornal da cidade, já o edital de licitação de uma obra de 2.600.000, que é a obra que vai atender o curso de zootecnia, que a partir de 2013 estará no campus de Umburanas, né, que hoje é em Cáceres, ele vem para o campus de Umburanas. E nós estamos dando início à terceira etapa do curso, o bloco de medicina, estamos em fase final
para entregar agora, ainda meados desse ano, o novo bloco do curso de informática, dos cursos de informática. Estamos também trabalhando no nosso centro do leite lá, do mestre queijeiro, enfim. Nós temos uma leiteria de qualidade primeiro mundo, estamos construindo no campus de Uvarana. Estamos terminando agora 5 elevadores, 3 no bloco central, aqui no bloco A e no bloco D, mais 2 no bloco, sendo um no bloco A e D aqui no centro, 2 no campus, um no bloco M e no bloco L, algumas plataformas, até para dar dignidade às pessoas. Acessibilidade, né? Uma pessoa que seja uma necessidade permanente ou até temporária. O campus central, quando ele foi construído, não havia essa preocupação. Sim, nenhuma obra de 50 anos atrás. Hoje nós estamos com 100% dos banheiros da universidade adaptado à acessibilidade e agora os elevadores. Mas, enfim, são obras que estão... E no campus de Uvaranas também, deixa eu lembrar, tem ainda o projeto da biblioteca. Sim, esse projeto que tivemos um problema numa empresa, questão de licitação, que agora, possivelmente, em 2012, vamos ter essa liberação dos primeiros, novamente, 3 milhões, para darmos início a um prédio, que é um prédio que vai ter simbólico dentro do campus de Uvaranas. E dentro dessa perspectiva de obras e de investimentos, as emendas parlamentares também são importantes, né? Eu lembro que também retratei no Jornal da Manhã a sua ida a Brasília, conversar com os deputados, levar as reivindicações. Algumas delas foram atendidas. Quais foram? Não, na realidade nós colocamos quase 4 milhões de emenda, né? Os deputados de Ponta Grossa, o deputado Sandro Alex, o deputado Cetim, o próprio deputado Rosinha, que sempre foi companheiro nosso, o deputado Lupião, vários deputados atenderam. Claro que essa é a primeira etapa, colocar a emenda. Agora tem a segunda etapa do deputado, junto conosco, de liberar essa emenda, mas foi colocado... Liberar, né? E também é importante que dentro de alguns editais, por exemplo, o FINEP, que é o maior órgão de financiador de pesquisas do país, nesses últimos 4 anos, projetos da universidade feitos por nossos pesquisadores, nós conseguimos 10 milhões praticamente em recursos para investimento em equipamentos de pesquisa. Desses 10 milhões, quase 4 milhões já foram adquiridos, estamos em fase de receber o recurso e o processo licitatório de mais 6 milhões de reais para investimento em equipamentos para pesquisa. Então, na realidade, isso faz com que a universidade ela tenha um objetivo muito forte ali na frente, como eu disse, 2014, 2015, temos 25 cursos de mestrado e doutorado e fazendo um trabalho muito forte na área da pesquisa, na área da pós-graduação e, claro, mantendo a qualidade nossa da graduação, que a universidade sempre tem uma avaliação tem tido sempre avaliações forte, boas, né? Temos orgulho de dizer que estamos aqui no Paraná, nos Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa e região, e somos entre as universidades de excelência do nosso país. Reitor, agora, claro que tem todos esses avanços e tal, e como a gente já conversava até nos bastidores, nem tudo na vida do reitor é maravilha, né? Às vezes tem que dar uma remanejada nos recursos, que é a questão hoje principal da UEPG, é a questão dos recursos de custeio. Né? Eles tiveram um corte sensível, né, pelo governador, primeiro no ano passado por conta de algumas readequações, e ainda nesse ano ainda vem um pouco menos. Como é que o reitor vai poder trabalhar essas questões? Veja bem, na realidade o orçamento de 2011, o corte foi do governo anterior. Na realidade quem promove o orçamento é o governo. Então o orçamento que nós tivemos um corte no ano passado foi do governo anterior, né, que cortou, não só da UEPG, de todas as universidades estaduais. Agora, em 2012, esse corte continuou, um pouco em menor escala. Então, nós já estamos trabalhando junto com o governador, com o planejamento, com a nossa secretaria, o secretário Alípio, o secretário de planejamento, Taniguchi, o próprio secretário da Fazenda, o governador Beto Richa, trabalhando para que a gente possa ter uma complementação orçamentária, porque são verbas de custeio, do dia a dia. Só para explicar, são verbas que são específicas para um tipo de coisa, né? É o dia a dia da instituição, exatamente. São as bolsas que nós pagamos, é a manutenção, é a água, a luz, telefone, material para laboratório, a diária do professor, enfim, é a gasolina, é o dia a dia da universidade. Quando você não tem verba para investimento, você não investe. Agora, o dia a dia, o custeio, esse é o salário
da pessoa. Esse tem que cair. Aquilo é essencial. Esse é o essencial. Sem custeio você não mantém. Mas a gente entende, né, que num primeiro ano de governo, como foi 2011, é um processo de adaptação. E nós que já estamos na terceira gestão, temos que ter a competência, a tranquilidade, a experiência, Ismael, de administrar um problema como esse. E felizmente, por mais que houve esse corte, nós terminamos o ano de 2011 com dinheiro em caixa, com saldo positivo, e não temos dúvida que vamos conseguir resolver as questões para que a gente consiga manter as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão com a mesma qualidade e com o respeito que merecem os nossos alunos, nossos professores e os nossos funcionários. Professor, o senhor tocou num ponto que eu gostaria até de comentar, a questão da extensão, né? Porque os nossos telespectadores estão nos assistindo essa entrevista, pode perguntar, tá, existem investimentos da universidade, o governo do estado está investindo, a expansão regional, mas a extensão, naquela pesquisa que chega até a comunidade, né? Como que está se trabalhando essa questão? Eu gostaria que o senhor citasse algum exemplo, né, do que é se trabalhar na universidade, que é aplicado diretamente na comunidade. Olha, Eduardo, nós temos inúmeros projetos de extensão, nós temos uma pró-reitoria de extensão em assuntos culturais, que visa exatamente que projetos de pesquisas ou até do ensino, eles tenham um resultado imediato na comunidade. Então, nós temos aí projeto na área de formação de pessoas, projeto na área dos assentados, nós temos projeto nas áreas de saúde, na área social, enfim, formação, cursos de formação. Então, são inúmeros projetos que atendem a comunidade como um todo. É o que você falou, é pegar a pesquisa, o ensino e ter um resultado imediato e rápido na comunidade. Então a universidade, inclusive a Universidade de Ponta Grossa, ela foi uma universidade um pouco diferente do UEL e da UEM, que já tiveram desde o início uma atividade mais forte na pesquisa e na pós-graduação. A UEPG nos primeiros anos, por exemplo, o CRUTAC, que é um projeto de extensão nosso que tem eu diria para você, quase 40 anos. Ele foi criado em 1973, com atendimento na área social, na área de odontologia e na área de medicina, que né, não tínhamos curso, mas tínhamos um médico atendendo. Serviço social, medicina, farmácia, análises clínicas. Esse é um projeto de extensão fantástico. Certo? Verdade. E hoje nós temos, por exemplo, os cursos na área de saúde, na área social, atendendo os postos, enfim. E são N projetos de extensão que visam o quê? O atendimento à população e, acima de tudo, dando condições na formação do nosso professor, do nosso aluno. Inclusive, o Paraná está na vanguarda em um projeto de extensão, que tem um programa do governo anterior, temos que valorizar, que criou Universidade Sem Fronteiras, inclusive com alunos recém-formados em várias áreas, né, trabalhando em projetos de extensão em todos os municípios. Nós estamos trabalhando, se não me engano, 22 ou 23 municípios da região com projetos de extensão, atendendo várias áreas, não só da saúde, na área social, na áreas humanísticas, na área das engenharias, na área de comunicação social. São projetos muito interessantes. Ou seja, levando o resultado do ensino e da pesquisa na prática. Ok, reitor, a gente poderia aqui ficar conversando mais algum tempo, nosso tempo está esgotando. Gostaria de agradecer, então, a sua presença aqui. E quando voltar a próxima vez, de repente, aí falando sobre política, aí, intenções eleitorais. É possível, acho que é um momento que começará a ser discutido a partir de fevereiro ou março, e nós, como pessoas públicas, ocupando um cargo público, sempre temos que estar discutindo. Não pode se omitir, né? Não podemos omitir. Eu agradeço a você, ao Ismael e aos telespectadores, e cumprimentar vocês também, e desejar a vocês e a todos que estão assistindo, né, um ótimo 2012, né? Que Ponta Grossa continue, né, crescendo, né, se preocupando com as pessoas e, acima de tudo, dando uma tranquilidade para que nós possamos aqui criar nossos filhos, né, que eles tenham trabalho, que eles tenham estudo e, acima de tudo, dignidade social. Agradeço, reitor, mais uma vez a sua presença aqui no programa Doc.com, e depois dessa conversa encerramos o primeiro Doc.com inédito de 2012. E para você que quiser rever o nosso programa, o Doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Confira também o nosso canal exclusivo no YouTube, no youtube.com/programa DocCom.
Para você que quiser enviar suas críticas e sugestões, basta escrever para o e-mail programa.doccom@gmail.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem, quando temos um encontro marcado com a informação. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.